Olá, amigos. Que Deus abençoe a todos vocês, no nome do Senhor Jesus. Vamos agora dar continuidade ao nosso estudo bíblico. Estamos estudando o livro de Romanos. Começamos no vídeo passado o estudo sobre o livro de Romanos, que foi escrito pelo apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo. Então, é muito importante estudar esse livro porque ele contém as bases do verdadeiro evangelho. Ou seja, quando você estuda o livro de Romanos, como todo o Novo Testamento, você começa a entender o que é o evangelho verdadeiro, né? Hoje em dia, tão pouco pregado. Se fala de tantas coisas, mas muito pouco do verdadeiro evangelho. Por isso as pessoas andam tão confundidas, tão ignorantes, por não conhecer a verdade, né? Por não conhecer a palavra de Deus. Então você pode abrir a sua Bíblia agora no livro de Romanos, né? Que foi escrito, primeiramente enviado para a igreja, né? Os cristãos que estavam na cidade de Roma e que hoje estão por todo o mundo. E aquilo que o Espírito Santo falou para aquelas pessoas serve, obviamente, para nós também nos dias de hoje. Vamos então fazer uma oração e pedir ao Espírito Santo que nos ilumine. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nosso único e verdadeiro Deus, nós te adoramos, te glorificamos e te exaltamos, meu Pai. Receba desde já toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a majestade, e que através da leitura da tua palavra, da meditação dela, o teu Espírito venha falar conosco, e aonde chegar esse vídeo, meu Pai, chegue a edificação espiritual, chegue salvação, chegue vida, pois eu entrego nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Muito bem. Então vamos começar aqui o estudo do livro de Romanos, né? Dar continuidade, melhor dizendo. Na semana passada, o vídeo passado, nós paramos no versículo 15. Hoje vamos a partir do versículo 16. Vocês podem aí abrir a Bíblia de vocês em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Enquanto vocês abrem aí, eu vou tomar meu cafezinho aqui. Muito bem, vamos lá. Tá em calor, vou secar um pouco aqui. Muito calor hoje. Então vamos lá. Versículo 16. Pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Ou seja, o que o Espírito Santo está nos falando aqui? Algo extraordinário, né? Pois não me envergonho do evangelho. O apóstolo Paulo não tinha vergonha do evangelho. O que é o evangelho? O evangelho é falar de Cristo. É falar do que o Senhor Jesus fez na cruz por nós. Né? É falar de viver uma vida correta, é falar de viver uma vida santa, é falar de viver uma vida separada, longe do pecado, longe da imundícia, de viver uma vida obediente a Deus, de viver na esperança da vida eterna, né? Ou seja, esse é o evangelho, que através do Senhor Jesus somos salvos, unicamente através do Senhor Jesus. E o evangelho vai contrário a todas as religiões, porque o evangelho não é uma religião, o evangelho é a verdade. Por isso Jesus disse, né?
Conhecereis a verdade e a verdade os fará livres. Livre de quê? Do engano, da religiosidade. E Paulo, ele ia de cidade em cidade pregando esse evangelho. Não tinha vergonha de assumir a sua fé. Hoje estamos vivendo um mundo totalmente sujo, contaminado, um mundo onde o pecado é algo normal, onde as pessoas vivem sem Deus, vivem na incredulidade, fazem o que querem, quer dizer, sem nenhum temor a Deus. E hoje, quando você fala que é cristão, muitas vezes você é criticado, você é humilhado, você é perseguido, hoje a sociedade quer obrigar as pessoas a fazerem, a falarem, a viverem, a se comportarem como ela diz, como a sociedade dita. E o cristão, ele não vive de acordo com o que a sociedade dita, de acordo com os governantes, de acordo com as religiões, de acordo com as pessoas, ou com a família, ou com os amigos, não. O evangelho é viver de acordo com o que o Senhor Jesus, ele nos deixou, a palavra de Deus. Por isso nós cristãos não podemos ter vergonha de assumir a nossa fé, seja no trabalho, seja na escola, seja na família, seja nos grupos, seja nas amizades, com os colegas, enfim, em todo lugar. Na prisão, no hospital, né, em uma comunidade, enfim, em qualquer lugar. Logo, as pessoas vão perceber que nós somos cristãos, porque o cristão, ele tem um comportamento diferenciado. Ele não se mistura com as coisas do mundo. Então isso já vai chocar com as pessoas, né? Porque todo mundo vai estar falando de uma maneira, se comportando de uma maneira, e o cristão vai estar de outra forma. Por isso que muitas vezes as pessoas não gostam do evangelho, não gostam do cristianismo, não gostam de Deus, não gostam de Jesus, não gostam dos cristãos, porque vai contrário ao que elas vivem, ao que elas acreditam, não é? A luz incomoda verdadeiramente as trevas. Não é verdade, meu amigo e minha amiga? Então, mas nós temos que permanecer firmes na nossa fé. Não podemos ter vergonha e temos que assumir a responsabilidade. E se vamos ser criticados, se vamos ser perseguidos, se vamos ser humilhados, se vão rir da nossa cara, não importa. O importante é a gente permanecer fiel a Jesus, porque no final também virá a nossa recompensa. Então Paulo, no versículo 16, ele coloca essa frase aqui maravilhosa, né? Pois não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus. Então o evangelho é poderoso. Poderoso para quê? Poderoso para enriquecer, poderoso para prosperar, poderoso para abençoar, poderoso para curar também. Mas você vê que ele coloca aqui, ele enfatiza aqui, poderoso é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então, o objetivo do evangelho, em primeira mão, não é curar o enfermo, não é expulsar o demônio, não é prosperar as pessoas. O objetivo do evangelho, em primeira mão, é a salvação das pessoas, é levar as pessoas a Cristo, ao arrependimento, é levar as pessoas a se entregar a Deus de corpo, de alma e de espírito. E hoje as igrejas, hoje as igrejas estão tão longe do evangelho, estão tão longe da verdade, porque pouco se fala da salvação, pouco se fala da santidade, pouco se fala do pecado, pouco se fala de Jesus, pouco se fala do evangelho, e muito se está falando de cura, de libertação, de prosperidade, de bênção, de milagres. E as pessoas lotam as instituições mais em busca das coisas materiais do que das coisas espirituais. Ou seja, as pessoas estão ali, ouvem falar um monte de coisa, né, motivacional, mas não conhece o verdadeiro evangelho, porque pouco se lê a Bíblia, pouco se ensina a palavra de Deus.
Por isso que as pessoas não devem somente esperar da sua instituição ou do seu pastor, de quem quer que seja, para conhecer a verdade. Você tem a Bíblia. Você tem a Bíblia nas suas mãos. Você pode pegar e começar a ler a Bíblia. Peça ao Espírito Santo que te ilumine. Leia todo o Novo Testamento. Leia toda a palavra de Deus. Peça a Ele, Ele vai te iluminar e você vai compreender a verdade. Você não vai ser mais enganado, você não vai ficar mais debilitado espiritualmente. Então, meu amigo e minha amiga, faça isso. Coloque a palavra de Deus como prioridade em sua vida. Faça como Paulo, não se envergonhe, porque é poder de Deus. Ou seja, o evangelho, quando entra na mente da pessoa, transforma, é poderoso, porque liberta a pessoa dos vícios, liberta a pessoa do pecado, liberta a pessoa da sua própria vontade. O evangelho transforma a vida da pessoa, o evangelho leva a pessoa a nascer de novo, a nascer da água, a nascer do Espírito, a ser uma nova criatura. Por isso que Paulo fala aqui que o evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiramente do judeu e também do grego. Quer dizer, quem crê no evangelho é salvo. Né? Pode ser judeu, né? Ou pode ser grego. Quer dizer, o judeu era o povo de Israel e os gregos são representando aí todas as outras nações. Em outras palavras, qualquer pessoa, não importa a nacionalidade dela, brasileiro, guatemalteco, uruguaio, argentino, japonês, chinês, árabe, não importa quem seja a pessoa, se ela escutar o evangelho e crer, ela será transformada, ela será salva, tá bom? Vou tomar mais um pouquinho aqui do meu cafezinho. Né? Vamos continuar aqui. Versículo 17. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. A justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá por fé. Ou seja, o que ele quer dizer aqui? Que o Evangelho é algo simples. Basta a pessoa ter fé no Senhor Jesus. Basta a pessoa ter fé no Evangelho, no que Cristo fez por nós na cruz, e ela receberá, então, a salvação. Ela será justificada, ou seja, somos justificados, somos salvos por meio do Evangelho. Ou seja, não é a religião que salva, não são as religiões que salvam, porque muitas pessoas, elas dizem assim, todos os caminhos levam a Deus. Isso é mentira. Isso é mentira. Todas as religiões levam a Deus. Outra mentira. Se eu for uma boa pessoa, se eu fazer caridade, se eu entregar comida aos pobres e roupa, eu vou para o céu. Isso também é mentira. Nós não somos salvos por fazer caridade, ou por ser religiosos, ou por ser uma boa pessoa. Não. Mas nós somos salvos pelo Evangelho, ou seja, pelo Senhor Jesus Cristo. Ele disse, eu sou o caminho. Não existe 2, 3 caminhos ou vários caminhos. Ele é o caminho. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não é por mim. Palavras do Senhor Jesus. Ou seja, a salvação só é por meio do Evangelho de Cristo. Não por religião, não por obras, nem por ninguém. É somente pelo Senhor Jesus Cristo. Então, não adianta a pessoa dizer, eu sou religioso, ou eu faço isso, ou faço aquilo. Não. A salvação é somente pela fé no Senhor Jesus Cristo. Por isso está escrito, o justo viverá por fé. Ok? Isso tem que ficar bem claro. Então, repetindo aqui o versículo 16, pois não me envergonho do Evangelho, né? Porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê.
primeiro do judeu e também do grego. Porque a justiça de Deus se revela no Evangelho. Então, em outras palavras, está dizendo, só há salvação no Evangelho. Só há justificação no Evangelho. No Senhor Jesus Cristo. Não é em Maria, não é no universo, não é na natureza, não é nos astros, nas estrelas, nos planetas, não está nas pessoas, não está em ninguém, nem nos anjos, mas no Evangelho. E o Evangelho fala de Jesus Cristo, ou seja, somente Jesus pode salvar. Você tem que crer. Ah, mas eu não creio no Senhor Jesus. Eu busco viver uma vida muito correta, mas eu não creio no Senhor Jesus. Você pode tentar fazer o melhor, mas se você não crer, você não será salvo. Tá? A salvação é somente pelo Senhor Jesus. Vamos para o versículo 18. Sempre você deve ter aí a sua Bíblia e acompanhando tudo aquilo que a gente está falando aqui para vocês, tá bom? Aqui você veja que não é nada da nossa cabeça, né? Tudo é segundo a palavra de Deus. Versículo 18 diz assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Né? Então aqui fala da ira de Deus. Muitas pessoas, elas falam do amor de Deus. Né? Tem pessoas que falam, Deus é amor, Deus é bom, Deus é misericordioso, Deus é graça, Deus é paz. Né? É verdade, Deus é tudo isso. Mas não se esqueça que Deus não é só isso, mas Deus também é justiça. Né? E para que haja justiça, tem que haver o castigo. Né? Ou seja, para que se haja justiça num caso de assassinato, num caso de estupro, num caso de violação de menores ou de uma mulher, no caso de roubo, para que se haja justiça, tem que se aplicar um castigo, ou seja, prender a pessoa. Né? Prender a pessoa. A pessoa ela vai ser presa. Existe casos, existe países que existe até mesmo a pena de morte, porque o que a pessoa fez foi tão grave que a pena, ou seja, o castigo, a ira que virá sobre aquela pessoa é a morte, é a prisão por tantos anos, é pagar uma multa, é perder o que tem. Ou seja, para que se haja justiça, tem que se aplicar a ira. Então não vamos esquecer que Deus é justiça. E muitas pessoas, Deus não se ira. Não, essa pessoa que fala isso não lê a Bíblia, porque aqui está escrito a ira de Deus. Ou seja, Deus se ira sim. Mas Deus se ira contra o quê? Deus se ira contra o ser humano por nada? Não, Deus não é injusto. Deus é justo. Ele se ira, ele castiga, ele condena somente aqueles que vivem na impiedade, na injustiça, no pecado, contrário à palavra dele. Isso está claro aqui no versículo 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade. O que é impiedade? Pessoa ímpia, pessoa que vive contrário à palavra de Deus, pessoa que vive no pecado, na sujeira, na imundícia. Esse mundo está tão podre, tão injusto, tão imundo, tão sujo. As pessoas não têm respeito, não têm temor. É um querendo passar a perna no outro, é um querendo enganar o outro, é um querendo prejudicar o outro. E isso terá da parte de Deus um julgamento. Tudo que as pessoas estão fazendo hoje, escondido, né? Tudo que as pessoas estão cometendo hoje, muitas vezes a sociedade até aplaude, né? Que muitas pessoas estão fazendo, porque a palavra de Deus fala uma coisa e a pessoa está fazendo outra, a sociedade, o mundo, o diabo, as pessoas levando a outras a fazer o contrário à palavra de Deus. Tudo isso terá no final um julgamento.
um castigo. Essas pessoas vão sofrer a ira de Deus por toda a eternidade. Vão pagar pelo que estão cometendo. Para isso existe o julgamento justo de Deus. Justo. O inferno, o lago de fogo e enxofre, a segunda morte por toda a eternidade. A ira de Deus se revela do céu contra, não é qualquer coisa, é contra toda impiedade, injustiça dos seres humanos. O que é injustiça? É viver contrário à justiça. Quando a pessoa vive contrário ao que é certo, contrário ao que é correto, contrário ao que Deus estabeleceu, porque o que Deus estabeleceu é o correto, é o que devemos fazer, é o que está nas Sagradas Escrituras. E se alguém vive contrário à palavra de Deus, então já está cometendo uma injustiça. Então essa pessoa sofrerá a ira de Deus. Ela pode se vestir de religiosa, ela pode querer se fazer de caridosa, ela pode, mas isso não vai cobrir, meu amigo e minha amiga, isso não vai cobrir o pecado dela, o erro dela, a falha dela. E talvez você diga assim agora, né? Você está pensando aí, como eu também estou pensando aqui, você diz assim, mas todos somos falhos, todos somos pecadores, todos somos injustos. É verdade. Por isso Deus enviou Jesus. E somente, atenção, preste bastante atenção no que eu vou te explicar, somente o sangue de Jesus pode cobrir o pecado, pode destruir o pecado, pode te justificar, pode te perdoar. Mas Deus não é perdão? É. Mas você tem que crer, você tem que se arrepender. E esse é o problema das pessoas. Elas não querem se arrepender. Elas não querem deixar o pecado. Elas não querem deixar a injustiça. Elas querem que Deus as aceite como elas estão. Elas querem continuar no pecado, elas querem continuar no erro, na injustiça, e pensam, não, mas no final Deus vai me perdoar porque Deus é amor. Não. Deus perdoa aqueles que se arrependem. E o que é o arrependimento? A mudança de comportamento. Se a pessoa diz que aceitou Jesus, diz que crê em Deus, mas não mudou o seu comportamento, então isso é a prova de que ela não nasceu de novo, ela não se arrependeu, ela não é de Deus, ela não está salva. Porque a pessoa que está salva, ela mudou completamente o seu comportamento. Então a ira de Deus se revela do céu, você vem de Deus, não vem dos homens, por isso não é a gente que tem que julgar ninguém, mas a ira de Deus vem do céu, ou seja, vem do próprio Deus, contra toda a impiedade, injustiça dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade. Quer dizer, as pessoas não querem a verdade. As pessoas não querem, você vê que quando a gente começa a falar de Deus, de Jesus, da palavra de Deus, as pessoas começam a falar assim, mas isso aí é muito Bíblia, isso aí é muito fanático. Elas não querem escutar a verdade, não é verdade? Porque isso incomoda, elas não querem deixar a sua maneira errada de viver. Elas não querem mudar o seu comportamento, elas não querem nascer de novo. Elas não querem a Cristo. Elas querem viver na porcaria, na injustiça, na imundícia, né? Elas querem viver no erro. E por isso vão sofrer a ira de Deus. Porque mesmo Deus mostrando o seu amor por essas pessoas, mandando o seu filho ao mundo para sofrer no nosso lugar, porque Jesus sofreu no nosso lugar, ele pagou. Talvez você diga, mas então o que vai acontecer com os meus erros, meus pecados? Jesus na cruz já pagou pelos nossos erros, pelos nossos pecados. Ele sofreu a ira de Deus. Jesus sofreu a ira de Deus na cruz. A ira que era para vir sobre nós, o castigo, o inferno, o lago de fogo, a eternidade de sofrimento longe de Deus, que era para vir sobre nós, foi sobre Jesus naquele momento.
que ele estava na cruz. Por isso você tem que olhar para a cruz, olhar para Jesus, crer nele, agradecer a ele, se entregar a ele, se arrepender dos seus erros, dos seus pecados, das suas falhas e seguir Jesus por toda a sua vida. Arrependido, mudando o seu comportamento, como disse João Batista, com frutos dignos de arrependimento, mostrando que realmente você se arrependeu, que você mudou de vida, que você quer viver na justiça, não na injustiça. Né? Então, esse é o significado aqui do versículo 18. A ira de Deus se revela do céu. Então, Deus se ira. Deus castiga. Deus condenará ao inferno por toda a eternidade aqueles que não se arrependem. Aqueles que querem viver na impiedade e na injustiça. Mas aqueles que se arrependem e que creem no Senhor Jesus vão receber o perdão. Esse é o verdadeiro evangelho, meu amigo e minha amiga. O verdadeiro evangelho não é cura e milagres e bênçãos e coisas materiais, não. O verdadeiro evangelho é você receber o perdão de Deus. Você receber o livramento, ou seja, você não vai precisar sofrer a eternidade no inferno, você não vai sofrer a condenação, a ira de Deus. Esse é o evangelho. A palavra evangelho significa boas novas, boas notícias. Então, qual é a boa nova? Qual é a boa nova? As boas notícias, que você vai receber um carro zero, uma casa, mais dinheiro, uma família, um marido, um filho. Não, esse não é o evangelho, isso não é a boa notícia. A boa notícia é a seguinte: Deus vai perdoar os seus pecados e a ira que era para você sofrer a eternidade inteira, Jesus já levou na cruz, e se você crê nele, ele vai te perdoar, ele te lava com seu sangue, ele te limpa, ele te purifica, você é justificado e você vai passar a eternidade inteira com Deus, na paz de Deus, na glória de Deus, no paraíso de Deus. Você quer melhor notícia do que essa? Você quer uma melhor boa nova do que essa? Esse é o verdadeiro evangelho. Tá bom? Então vamos aqui ler aqui o versículo 19. Vamos ler mais um versículo. Cada versículo é extraordinário, cada versículo é muito poderoso, é muito forte. No versículo 19 ele diz: pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Ou seja, ele está falando aqui que Deus se manifestou a nós. No versículo 20 ele diz: porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhece desde a criação do mundo, sendo percebido por meio das coisas que Deus fez. Por isso os seres humanos são indesculpáveis. Isso aqui é fortíssimo. O que ele está dizendo aqui? O seguinte, né? As pessoas dizem assim: ah, mas onde está Deus? Eu não vejo Deus. Deus é espírito. Ele é espírito, você não vai ver Deus. Você vai ver Deus somente na glória. Né? Mas isso não tem desculpa, porque você não viu a Deus, mas quando você olha o céu, a terra, a natureza, os animais, o ser humano, o sol, a lua, as estrelas, os astros, enfim, quando você vê a criação, alguém criou, alguém fez tudo isso. Aí você olha para tudo isso e fala: isso aqui veio da onde? Aí o ser humano que não quer reconhecer a Deus, maligno, perturbado, diz: não, isso aqui foi de uma explosão, isso aqui foi do Big Bang. Isso aqui é a teoria de Darwin, a teoria da evolução. Ou seja, o ser humano vai inventando teorias, ideias, pensamentos que não tem nada a ver. Né? Como é que você pode pensar que uma explosão pode criar uma flor? Para pensar, meu amigo, minha amiga. Uma explosão pode criar uma flor, um pássaro, um beija-flor.
Não. O universo, a natureza, tudo que existe foi criado pela palavra de Deus. Pela palavra de Deus. Então, se você abrir a sua mente, você vai entender isso. Você não pode ser uma pessoa de mente fechada, de crer mais nos contos humanos, nas teorias humanas, do que na lógica, né? Porque isso é uma questão de lógica. Alguém criou tudo isso, e esse alguém é Deus. Então não tem desculpa para a pessoa dizer, mas eu sou ateu, não creio em Deus. Se você não crê em Deus, não é por falta de evidências. Se você não crê em Deus, não é por falta de evidências, porque você escolheu não crer. Você não quer Deus. É você que escolheu. Mas você não pode negar a existência de Deus. Porque o mundo, a natureza, a criação comprova a existência de Deus. Comprova o que está escrito na palavra de Deus. E a palavra de Deus, a Bíblia, que foi escrita pelos profetas, pelos apóstolos de Deus, nos revela como Deus criou tudo, como Deus fez tudo, quem é Deus, quem nós somos, da onde viemos e para onde vamos. Tudo isso, todas as respostas que você buscar do passado, do presente, do futuro, você vai encontrar na Bíblia. Versículo 19 é muito forte, né? Vamos ler novamente. Pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhe manifestou. Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder, a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis. Indesculpáveis. Olha só essa palavrinha aqui que ele termina, o apóstolo Paulo termina. E vamos terminar o vídeo com essa palavra. As pessoas que dizem assim, no final Deus ele vai perdoar todos, no final Deus vai salvar todos. Não. Não é isso que a Bíblia diz. Indesculpável, ou seja, não vai haver desculpa. Não vai haver perdão, não vai haver salvação para aqueles que não creem. Se você quer ser perdoado, se você quer ser salvo, então você tem que crer no Senhor Jesus, no Evangelho, na verdade. Se você escolher qualquer outro caminho, não é por falta de evidência, porque a criação, o universo, a natureza, o ser humano, a palavra de Deus, ou seja, há muitas provas, muitas evidências que a palavra de Deus é correta. Tudo aquilo que os profetas, os apóstolos pregaram, se está cumprindo e vai se cumprir. Então você escolhe o caminho que você quer. Se no seu coração você diz, eu creio, eu quero, então o que você tem que fazer agora? Se arrepender, se humilhar diante de Deus, fazer uma oração, pedir perdão a Deus, aceitar o Senhor Jesus, crer no Senhor Jesus e começar a segui-lo a partir de hoje. Começar a estudar a palavra de Deus. Se aproximar de Deus em oração e na sua palavra. Se preparar para aquilo que Deus tem para nós na eternidade. Agora, se você não crê, não vai haver desculpa para você. Você vai sofrer a ira de Deus, o castigo eterno, o lago de fogo e de enxofre. Tá bom? Então é isso aí, meus amigos. Vamos dar uma pausa aqui. Vamos parar por aqui hoje. E no próximo vídeo vamos dar continuidade ao estudo do livro de Romanos, que é extraordinário. É muito forte. É muito forte. A palavra de Deus é forte. Mas o livro de Romanos nos ensina passo a passo o que é
o verdadeiro evangelho, tá bom? Deus abençoe. Olha, se você puder, se inscreve no canal, ativa o sininho aí, manda esse vídeo para outras pessoas, manda por WhatsApp, manda por Facebook, manda por Instagram, copia o link para que outras pessoas tenham a oportunidade de conhecer o verdadeiro evangelho, porque infelizmente hoje dentro das instituições se fala de um monte de coisa, menos do verdadeiro evangelho, não é verdade? Porque a intenção não é a verdade, a salvação, a intenção são pessoais. Meus amigos, Deus abençoe e até o próximo vídeo.